Imagine milhares de pessoas gritando, vibrando, chorando de emoção, enquanto alguém morre no centro da arena. Agora pense com calma. Isso não era só entretenimento, era estratégia. O Coliseu não nasceu para divertir Roma. Ele nasceu para controlar Roma. Cada pedra daquele monumento foi colocada para mandar uma mensagem clara ao povo. O Império manda. O Império decide quem vive, quem morre e quem merece aplauso. E o mais perturbador é que funcionou perfeitamente. Os imperadores entenderam algo que ainda hoje é usado. Uma multidão emocionada não questiona o poder. Enquanto o povo assistia aos jogos, esquecia impostos, fome, desigualdade e corrupção. O sangue na arena não era um efeito colateral, era parte do espetáculo. Quando um gladiador caía, o público decidia seu destino, mas essa sensação de escolha era uma ilusão cuidadosamente criada. No fim das contas, quem realmente controlava tudo era o imperador, observando de cima, confortável, enquanto a massa acreditava que tinha voz. O Coliseu era propaganda em forma de arquitetura. Cada evento mostrava a força de Roma, a dominação sobre povos conquistados, a ideia de que resistir era inútil. Prisioneiros de guerra eram lançados à arena não apenas para morrer, mas para ensinar uma lição silenciosa. Este é o destino de quem enfrenta o império. E o povo aplaudia, não por crueldade pura, mas porque fazia parte do jogo psicológico. A violência unia as pessoas, criava pertencimento, distraía do medo real de viver sob um poder absoluto. Talvez o mais inquietante seja perceber que o Coliseu não caiu porque Roma era má. Ele caiu porque Roma foi genial em entender a mente humana. Ofereça espetáculo suficiente e as pessoas param de fazer perguntas. Dê emoção, barulho, adrenalina e o poder passa despercebido. O Coliseu não foi apenas um monumento histórico, foi um manual silencioso de controle social, escrito em pedra, sangue e aplausos. E a parte mais desconfortável dessa história é perceber o quanto esse modelo ainda se repete, apenas com outras arenas. Quando o espetáculo começava e a multidão já estava dominada pela emoção, havia algo ainda mais impressionante acontecendo, longe dos olhos do público. Aquela construção gigantesca não existia apenas para impressionar visualmente. Ela foi pensada para funcionar como um organismo vivo, onde cada detalhe servia a um propósito muito claro: eficiência, controle e permanência. O Coliseu precisava parecer eterno, porque Roma queria parecer eterna. A obra começou sob o comando de Vespasiano, em um império que havia acabado de sair de uma guerra civil. Construir o maior anfiteatro do mundo naquele momento não foi um capricho, foi uma jogada política ousada. Em menos de 10 anos, algo que hoje levaria décadas ficou de pé. Sem máquinas modernas, sem eletricidade, sem tecnologia digital. O segredo estava no concreto romano, uma mistura tão avançada que resiste até hoje, e em um sistema de construção modular que permitia que milhares de trabalhadores atuassem ao mesmo tempo, como uma engrenagem perfeitamente sincronizada. Nada ali foi improvisado. O Coliseu podia receber mais de 50.000 pessoas e esvaziar completamente em poucos minutos. As entradas eram calculadas para evitar tumultos, controlar fluxos e separar classes sociais com precisão cirúrgica. Quanto mais perto da arena, maior o status. Quanto mais alto, mais distante do poder. Até onde você se sentava reforçava silenciosamente o seu lugar na sociedade romana. A própria estrutura ajudava a manter a ordem. Corredores largos, escadas numeradas, setores definidos. Tudo isso impedia o caos e permitia vigilância constante. Roma não apenas entretinha, ela observava. O Coliseu era um espaço onde a multidão se sentia livre, mas nunca esteve fora de controle.
cada grito ecoava dentro de um sistema pensado para conter qualquer ameaça antes mesmo que ela surgisse. E havia ainda o velário, uma cobertura gigantesca, operada por marinheiros da frota romana que protegia o público do sol. Não era conforto por bondade, era estratégia. Pessoas confortáveis permanecem mais tempo, prestam mais atenção, se envolvem mais emocionalmente. O espetáculo precisava durar e a arquitetura trabalhava para isso. O mais impressionante é perceber que essa engenharia não servia apenas ao entretenimento, mas à mensagem. Roma dominava a natureza, o tempo e as pessoas. O Coliseu não foi feito para durar séculos por acaso. Ele foi feito para provar que o império era indestrutível. E mesmo depois de terremotos, saques e séculos de abandono, ele ainda está ali, como um lembrete silencioso de que, quando poder e engenharia se unem, o resultado não é apenas uma construção, é uma ideia que atravessa gerações. Enquanto o público enxergava apenas a areia manchada de sangue e os corpos em movimento sob o sol, existia um outro Coliseu que quase ninguém via. Um mundo escondido, escuro e abafado, onde o verdadeiro espetáculo começava muito antes do primeiro aplauso. Abaixo da arena, Roma construiu um labirinto que transformava homens e feras em peças de um teatro mortal perfeitamente ensaiado. Esse espaço subterrâneo, conhecido hoje como hipogeu, não fazia parte do projeto original. Ele foi adicionado anos depois, quando os romanos perceberam que o impacto visual podia ser ainda maior. Corredores estreitos, celas improvisadas, jaulas de madeira e plataformas móveis ocupavam aquele submundo. Gladiadores aguardavam em silêncio, escutando o rugido da multidão acima, sem saber se voltariam a ver a luz do dia. Animais selvagens, trazidos das regiões mais distantes do império, ficavam confinados por horas, estressados, famintos e prontos para atacar qualquer coisa que surgisse diante deles. O mais fascinante é que tudo isso funcionava com uma precisão assustadora. Elevadores movidos à força humana levantavam homens, feras e cenários inteiros em questão de segundos. Para quem estava nas arquibancadas, parecia mágica. Um chão vazio se abria e, de repente, um leão surgia no centro da arena. Nada era improvisado. Cada aparição era calculada para surpreender, chocar e manter o público em estado constante de tensão. Ali embaixo não havia glória nem aplausos. Havia medo, suor e o som da madeira rangendo sob o peso das engrenagens. Escravos e operadores trabalhavam no limite, coordenando dezenas de mecanismos ao mesmo tempo. Um erro mínimo podia significar morte imediata. E ainda assim, o sistema funcionava dia após dia, sustentando uma ilusão de caos controlado. Esse subsolo também servia para algo ainda mais simbólico. Ele separava completamente quem assistia de quem lutava. Acima, o povo se sentia poderoso, julgando vidas com gestos e gritos. Abaixo, homens eram reduzidos a ferramentas do espetáculo. Roma não apenas dominava territórios, ela dominava corpos, emoções e destinos, tudo organizado em camadas físicas que refletiam sua hierarquia social. Talvez seja por isso que caminhar hoje pelos subterrâneos do Coliseu cause tanto impacto. Não é apenas um sítio arqueológico, é o lugar onde a ilusão era montada, onde o medo era escondido, onde o império operava longe dos olhos do público. Um lembrete de que, por trás de todo grande espetáculo, quase sempre existe um sistema invisível trabalhando no escuro para garantir que tudo aconteça exatamente como planejado. Quando as portas se abriam e a arena finalmente ganhava vida, o que acontecia ali não era um simples combate, era um ritual social cuidadosamente encenado. O público não ia apenas para assistir, ia para sentir. O barulho da multidão, o cheiro de suor, poeira e sangue, tudo se misturava em uma experiência que envolvia cada sentido. Para muitos romanos, aquele era o ponto alto da vida pública.
Ali eles riam, gritavam, julgavam e, principalmente, se esqueciam de quem realmente mandava. Os gladiadores não eram apenas lutadores, eram símbolos vivos. Alguns eram escravos condenados, outros prisioneiros de guerra. E havia também homens livres que se voluntariavam, movidos por dívidas, desespero ou pela promessa de fama. Esses homens treinavam até a exaustão, aprendendo a transformar dor em espetáculo. O corpo deles era um investimento caro demais para ser desperdiçado sem retorno. Por isso, nem toda luta terminava em morte. Mas o risco estava sempre ali, real, palpável, respirando junto com eles. O momento mais tenso vinha depois da queda. Quando um gladiador estava no chão, ferido, a arena inteira prendia a respiração. O gesto da mão, o polegar, o olhar do imperador. Tudo isso criava uma ilusão de escolha coletiva. Mas a decisão final raramente era apenas moral. Custos, popularidade, política e reputação pesavam mais do que a vida em si. A morte era espetáculo, mas a sobrevivência também podia ser uma estratégia. Nem todos os eventos envolviam gladiadores. Havia execuções públicas, encenações mitológicas onde o condenado morria representando um personagem, e caçadas humanas em que homens enfrentavam feras sem quase nenhuma chance. Para o público, isso era entretenimento legítimo. Para Roma, era uma forma eficiente de reforçar valores: coragem, força, submissão ao poder e desprezo pela fraqueza. O mais perturbador é perceber como a violência era normalizada. Crianças assistiam, famílias levavam comida, vendedores circulavam entre os assentos. A morte fazia parte da rotina. O Coliseu ensinava sem palavras que a vida tinha valor apenas enquanto servisse ao espetáculo e ao império. E quanto mais o público se acostumava, mais o limite precisava ser empurrado. Talvez por isso os jogos tenham se tornado cada vez mais extremos. O choque precisava ser renovado, a emoção precisava ser mais intensa, porque a multidão, assim como hoje, se acostuma rápido ao absurdo. E Roma entendia isso melhor do que ninguém. Talvez o mais curioso seja perceber que o Coliseu sobreviveu a imperadores, terremotos, saques e até ao próprio Império Romano, mas nunca deixou de cumprir sua função principal: provocar. Durante séculos, suas pedras foram arrancadas para construir igrejas e palácios, como se Roma tentasse apagar o passado, mas cada bloco removido só tornava mais evidente o que aquele lugar representou. Até hoje, quando alguém pisa ali, sente algo difícil de explicar, uma mistura de admiração e desconforto. Pouca gente sabe, por exemplo, que o Coliseu já foi parcialmente inundado para simular batalhas navais, ou que existiam médicos de plantão para tratar gladiadores valiosos, enquanto outros eram simplesmente descartados. Alguns lutadores se tornaram tão famosos que tinham fãs, grafites com seus nomes espalhados pela cidade e até perfumes feitos com o suor deles. Ao mesmo tempo, milhares de pessoas morreram ali sem nome, sem registro, apenas como parte de um espetáculo que precisava continuar. E talvez seja exatamente isso que torna o Coliseu tão inquietante. Ele não é apenas uma ruína antiga, é um espelho desconfortável da nossa relação com poder, entretenimento e violência. A tecnologia mudou, os cenários mudaram, mas a lógica do espetáculo ainda nos prende da mesma forma. A diferença é que hoje a arena cabe na palma da mão. Se essa história te fez olhar para o Coliseu e talvez para o mundo de um jeito diferente, então vale a pena manter essa conversa viva. Curta este vídeo, compartilhe com quem gosta de história e mistério e se inscreva no canal, porque ainda existem muitos segredos enterrados no tempo esperando para serem revelados. E alguns deles são bem mais próximos de nós do que parecem.